Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Dessa vez nós vamos de indicação de livro. Eu estou relendo um material muito precioso, um livro que é muito caro ao meu coração e que desde a primeira vez que o li tem agregado excelentes valores à minha vida. E eu me refiro ao primeiro volume da coleção patrística, o Padres Apostólicos, onde nós encontramos alguns dos textos mais antigos do cristianismo, a carta de Clemente de Roma, escrita à Igreja de Corinto, nós temos um relato das cartas escritas por Inácio de Antioquia por ocasião da sua viagem para Roma, no momento em que ele estava prestes a ser martirizado, nós temos o martírio de Policarpo, temos livros que são didáticos, como o Pastor de Hermas, o Didaquê, nós temos também trechos escritos por Papias, que foi... Pois bem, irmãos, hoje nós temos um estudo muito interessante a respeito de um material que você deveria ler. Clemente Romano foi um dos nossos padres apostólicos, um homem de muita fé, muito utilizado pelo Senhor, que viveu no primeiro século da cristandade. Existem doutrinadores que afirmam que Clemente pode ter sido discípulo do apóstolo Paulo. Existe também alguma discussão a respeito da possibilidade dele ter escrito o tratado aos Hebreus, portanto era de fato um erudito, um homem muito piedoso, muito devotado ao Senhor e que contribuiu muito com a expansão do reino de Deus e com a manifestação da glória do Senhor naquele período. O texto que eu gostaria de analisar com vocês é, na verdade, uma carta que Clemente escreveu à igreja de Corinto em algum momento por volta do ano 96 depois de Cristo. Nós não sabemos precisar, com certeza, o ano em especial que ele escreveu essa carta, mas nós sabemos que foi seguramente no final do primeiro século e a igreja de Corinto enfrentava grandes problemas, inúmeros percalços, o que me chamou muito a atenção. Por quê? Porque, como vocês sabem, o apóstolo Paulo já havia escrito, por ocasião da primeira metade do primeiro século, em algum momento por volta do ano 50 depois de Cristo, pouco mais, as suas famosas cartas à igreja de Corinto. Na primeira dessas cartas, que foi preservada para nós, primeiro aos Coríntios, o apóstolo Paulo trata de uma série de problemas que atrapalhava o caminhar da igreja. Chama a atenção o fato de que os 4 primeiros capítulos de Corinto trata a respeito de divisões que havia na igreja, um verdadeiro cisma. A comunidade de Corinto estava dividida em pelo menos 4 partidos, conforme vocês sabem. Haviam aqueles que se associavam com Apolo, outros que se amealhavam ao próprio Pedro e alguns outros a Paulo, e aparentemente havia os mais espirituais que diziam que era do partido de Cristo. O fato é que a igreja estava se comportando de uma maneira sectária, e isso não servia para a maior glória de Deus. De modo que o apóstolo Paulo, escrevendo 1 aos Coríntios, vai gastar 4 capítulos dessa carta preciosa, atacando justamente essa divisão em partidos que afetava a igreja. Para além disso, haviam problemas relacionados ao orgulho, haviam problemas relacionados à inveja. Pois bem, cerca de quase 50 anos depois, um pouco menos, nós temos aquele que, para parte da tradição, ou pelo menos para a maior parte dela, foi um dos discípulos do apóstolo Paulo, Clemente, que conforme a tradição pode ter sido bispo de Roma. Se de fato essa informação estiver correta, ele foi o 3º bispo de Roma. Eusébio de Cesareia vai dizer que existe a possibilidade dele ter sido o 3º bispo após o apóstolo Pedro. Eusébio acreditava que Pedro havia sido bispo de Roma, e em sendo esse o caso, dentro dessa linha de outros bispos, Clemente também havia sido o 3º, na verdade. Segundo a tradição, ele havia sido eleito para se tornar bispo, ele preferiu abrir mão para que um outro homem assumisse e posteriormente ele também se torna bispo. Pois bem, ainda que nós não tenhamos condições de aferir com algum grau de certeza se de fato essas informações históricas são fidedignas, são reais, o que nos chama a atenção era a importância desse homem para a cristandade da época, para a igreja da época. E agora ele escreve uma carta para a comunidade de Corinto, justamente atacando alguns pontos que haviam sido trabalhados anteriormente pelo apóstolo Paulo. Portanto, perceba que, ainda que o apóstolo Paulo tivesse trocado algumas cartas com a igreja de Corinto, do ponto de vista bíblico nós podemos perceber pelo menos 4
duas das quais foram preservadas, as nossas 1º e 2º aos Coríntios, ainda assim o apóstolo não conseguiu resolver as demandas que afetavam aquela igreja. Se fez necessário, portanto, que anos depois Clemente também estivesse escrevendo essa carta. Para além de toda a riqueza teológica do texto, há pontos que eu gostaria de enfatizar com vocês aqui. Um primeiro deles é o fato de que alguns presbíteros, homens piedosos que lideravam aquela igreja, foram afastados das suas funções naquilo que ficou conhecido como a revolta dos presbíteros. Eles foram afastados por parte da igreja e aparentemente Clemente nos permite perceber que o motivo desse afastamento foi o fato de que aqueles homens eles eram ortodoxos de fato. Eles lutavam para manter a pureza da igreja. E por causa disso eles foram afastados. Percebam vocês, não é? Quais eram, portanto, os principais problemas da igreja de Corinto? Pois bem, a igreja de Corinto permanecia dividida, né? Haviam grupos sectários dentro daquela comunidade e Clemente escreve com o objetivo de dissuadir aqueles irmãos a abrirem mão desses partidos e promoverem a comunhão. Ele caminha ratificando o cânon do Antigo Testamento, falando a respeito dos textos escritos por Moisés, ele se refere aos profetas, o que ratifica a parte posterior do cânon do Antigo Testamento, porque, como vocês sabem, os 5 primeiros livros da lei foram escritos por Moisés e, posteriormente, nós temos os textos que foram escritos por demais autores do Antigo Testamento, naquele momento em que os profetas do Senhor estavam ali sendo oráculos do nosso grande Deus. Portanto, Clemente ele ratifica a organização desse cânon, mas para além disso, ele vai se utilizar de textos do Tratado aos Hebreus, ele vai se utilizar de textos dos Evangelhos, sobretudo do Evangelho de Marcos, ele vai se referir a porções de cartas escritas pelo apóstolo Paulo, sobretudo as cartas que Paulo escreveu a Corinto. Portanto, no momento em que Clemente escreve o seu próprio texto para tentar auxiliar a comunidade de Roma, nós já conseguimos perceber, dentro da maneira que esse grande homem de Deus escreveu, muitas informações interessantes que nos levam à própria palavra de Deus e nos mostram, aí está um detalhe que na minha maneira de ver é assim sensacional, e nos mostram que àquela altura, perceba, final do 1º século, boa parte do cânon do Novo Testamento já era aceito como escritura. Alguns evangelhos citados por Clemente, sobretudo o Evangelho de Marcos, algumas porções de Hebreus, que foi um texto muito disputado, vocês sabem bem, por conta do problema envolvendo a autoria, o estilo do grego refinado que o autor do documento usa. Algumas cartas do apóstolo Paulo também foram disputadas, sobretudo as pastorais. Contudo, esses documentos, eles aparecem no texto produzido por Clemente, o que mostra que a igreja da época já aceitava esses textos como inspirados pelo Senhor, e esses textos já possuíam peso no que diz respeito ao trato com as comunidades. É uma informação histórica das mais importantes. Para além disso, meus irmãos, além dessa situação envolvendo a revolta dos presbíteros, esses homens que foram afastados, havia um profundo problema envolvendo divisão entre os irmãos. Eles ainda estavam levando as suas dificuldades para além do arraial da igreja, para além dos limites estabelecidos pela liderança da igreja, e eles ainda se atacavam mutuamente. É um outro ponto que vai ser robustamente atacado por Clemente dentro do seu documento. Esse texto que é tão especial. Ele também vai tratar a respeito da maneira santa com que a igreja deveria se comportar para não dar vazão a toda essa discórdia. Isso está na primeira porção da carta. Ele encoraja os irmãos a se arrependerem e a terem um comportamento piedoso. Ele vai trazer exemplos do Antigo Testamento, tais como Enoque, Noé, Abraão, Ló, Raabe, personagens que compreenderam a importância do arrependimento e da mudança de vida e foram profundamente abençoados pelo Senhor porque confiaram no seu sacrifício que pode purificar, que pode mudar a nossa realidade. Após isso, ele trabalha muito a questão do orgulho. Ele aponta ao fato de que muitos dos problemas que afetavam aquela comunidade aconteceu por conta do orgulho da mesma e, para tanto, ele vai nos
apontar o exemplo de Cristo, que serviu em humildade, bem assim a humildade dos demais santos. E finalmente ele termina o documento tentando trabalhar toda a questão que envolve a paz. Como vocês sabem, a comunidade estava profundamente magoada, muitas pessoas estavam entristecidas, desmotivadas. Clemente ele vai tentar trabalhar essa paz, levando esses irmãos a observarem uma outra face do serviço. Ele vai dizer que existe um âmbito do serviço cristão que é eivado a sofrimento, que é eivado a dificuldades, mas que o Senhor Deus ele antecipou tudo isso quando previu que a sua igreja seria formada por pessoas imperfeitas, mas que para além disso, apesar de afetados ou com os corações doloridos, nós precisávamos servir aos nossos irmãos. E ele traz mais algumas informações com base em um outro texto de Tiago para falar a respeito da importância das obras. Vale lembrar que em nenhum momento Clemente se utiliza da informação de que as obras serviriam para a nossa salvação. Absolutamente, mas ele vai justamente apontar para a ideia de que as obras eram inerentes àqueles que haviam sido salvos. No sentido de que aquela máxima tão conhecida por todos nós, não é? Nós não somos salvos por meio das obras, mas somos salvos para as boas obras. Isso é muito interessante. E por fim ele termina com algumas admoestações urgentes, procurando retratar a importância do clero, a importância da liderança da igreja. Ele vai trazer o exemplo de Arão. Ele vai dizer que no momento em que Arão estava ali sendo levantado pelo Senhor, houve sim um princípio de sedição, houve um princípio de conflito. Algumas pessoas não acreditavam na liderança de Arão, algumas tribos inclusive tentaram minar essa liderança e se fez necessário que Moisés convocasse 12 príncipes representantes de cada uma daquelas tribos e eles trouxessem os seus cajados, e o desafio era que aquele que florescesse, na verdade, teria sido o escolhido pelo Senhor para oferecer sacrifício na presença dele, para servir na qualidade de sacerdotes. Você sabe muito bem que o cajado que floresceu, e mais que isso, que frutificou, foi o de Arão, né? E dessa forma Arão foi escolhido soberanamente por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Clemente, de uma maneira muito sábia, muito robusta teologicamente, ele vai apanhar esse exemplo e ele vai trazer para nós, para ensinar aquela igreja que eles deveriam obedecer às autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Um outro dado muito interessante que me chamou muito a atenção no momento em que eu reli esse texto é um ponto que Clemente trabalha aquilo que parte da igreja chama de sucessão apostólica. Quando Clemente trata a respeito da sucessão da liderança, em nenhum momento ele se refere ao bispo de Roma como alguém que tivesse a primazia em detrimento dos demais. Ele vai se referir àqueles que serviam como líderes, ele vai dizer que esses homens foram instituídos por Deus, que eram líderes que tinham a responsabilidade de nortear a comunidade romana, as pessoas que se reuniam dentro daquele recorte, mas que em nada, pelo menos não nesse documento, aquele bispo detinha primazia em detrimento dos demais. Portanto, ainda que Clemente tenha sido o terceiro bispo de Roma, há essa informação histórica, é fato, ela é tratada no documento. Não há nesse momento nenhum afã, não há nesse momento nenhuma projeção no que diz respeito a uma espécie de proeminência para o bispo de Roma, tá bom? Pois bem, isso é um ponto que chama a atenção de fato. Havia, na verdade, uma organização eclesiástica muito grande, não é? A igreja a essa altura já era organizada com bispados e um presbiterato que atuava de uma maneira forte, homens que estavam presentes no seio da comunidade, diáconos piedosos que serviam às mesas, cuidavam dos órfãos e das viúvas. Mas a comunidade de Corinto, mesmo sendo liderada por homens de Deus, homens piedosos, sendo constituídos pelo Senhor, enfrentava grandes percalços. Eu gostaria de concluir esse vídeo, depois dessa breve análise que nós realizamos da carta que Clemente escreveu à comunidade de Corinto, né? Clemente Romano, ele escreve a partir de Roma, nós sabemos disso. O que me chama a atenção, e com isso eu gostaria de encerrar esse vídeo, é o fato de que
quando Paulo tentou sanar esses problemas escrevendo as suas cartas, ele procurou fazer com que a igreja refletisse a respeito da importância da cruz ensanguentada de Cristo. Porque se a igreja compreendesse a importância da cruz, ela não estaria dividida em partidos. Ninguém diria sou de Paulo, de Pedro, de Apolo, absolutamente. Aqueles que compreendem a mensagem da cruz ensanguentada entendem que esses homens são ferramentas, mas que eles pertencem a Cristo. Só o Senhor Jesus é Senhor. Em segundo lugar, se eles tivessem dado ouvidos ao conselho do apóstolo Paulo, a inveja não estaria dilacerando a igreja dessa maneira. As pessoas não estariam com os olhos voltados para as funções administrativas da liderança, ou minando esses homens para deter a autoridade deles, ou usurpar essa autoridade, ou não estariam lutando uns contra os outros em prol de uma espécie de proeminência dentro do seio da comunidade. Absolutamente, irmãos. Como o próprio Clemente nos ensina, o Senhor ele chama a quem quer e se utiliza de quem quer, e nós devemos ser gratos pela maneira com que a graça se utiliza de nós. E há muito espaço no reino de Deus para nós servi-los com toda a alegria do nosso coração, sem termos que prejudicar quem quer que seja. A palavra de Deus não nos ensina isso. E em terceiro lugar, se aquela igreja de fato tivesse dado ouvidos ao conselho do apóstolo Paulo e se apegado com mais ênfase à mensagem da cruz ensanguentada do Senhor Jesus, essas divisões e toda essa mágoa e toda essa dor não estaria prejudicando tão seriamente essa comunidade. Com isso, eu não quero dizer que nenhum daqueles irmãos foram de fato auxiliados pelo documento que Paulo escreveu. É claro que foram, um documento canônico inspirado pelo Espírito Santo, mas os problemas que foram atacados pelo apóstolo Paulo, infelizmente, não foram resolvidos e quase 50 anos depois nós temos a necessidade de Clemente escrever mais uma carta praticamente pautando as mesmas demandas. Ou seja, a igreja de Corinto foi uma igreja que naqueles primeiros anos enfrentou muitas dificuldades e mesmo com o auxílio apostólico, no caso do apóstolo Paulo, obviamente, ela não conseguiu dissuadir de todos aqueles embrólios que a envolviam. Portanto, isso nos traz uma séria reflexão no sentido de que nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Nós precisamos permitir que essa palavra se torne o árbitro do nosso coração. Nós precisamos nos deixar conduzir pela palavra e, sobretudo, nos deixar moldar por ela. Porque se nós formos meros ouvintes, como nos ensina Tiago, e ele é mencionado por Clemente Romano, sem praticarmos aquilo que temos aprendido, irmãos, nós correremos o sério risco de nos comportarmos assim como a comunidade de Corinto. Uma comunidade robusta, que era abençoada com dons, que foi pastoreada por grandes homens de Deus, mas que não conseguia amadurecer na fé. Porque se bem que compreendia teologicamente os aspectos pontuados por sua liderança, não conseguia trazer para a prática aquilo que de fato aprendiam. E precisavam ser sempre reexortados a respeito dessas questões. Portanto, que o bom Deus em graça e misericórdia aplique esse conhecimento ao nosso coração e nos permita crescer com esse documento tão precioso. Se você puder, leia Padres Apostólicos, são alguns dos documentos mais antigos da cristandade. Seguramente vão abençoar muito você e corroborar excelentes insights para que você cresça cada vez mais na palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus.